Aleluia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes aqui da Web Rádio Felicidade, né? Eu estou na maior felicidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, que é uma rica oportunidade, uma valiosa oportunidade que nós temos, amém? Aleluia! Então eu queria agradecer também já de antemão ao pastor presidente, né, o pastor Jorge e a sua esposa Alba. Aleluia! A missionária Claudete, a pastora Elizabeth, Amém. Aqui do programa Semente da Fé, né, que nos convidaram para estar aqui. Eu estou aqui acompanhada do meu esposo, Amém. Marcelo Moura, me auxiliando aqui. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Né, que é o que nos move, o que nos transforma, o que nos liberta, e é por ela que nós estamos de pé. E eu queria também mandar um abraço para os meus pastores ali da Assembleia de Deus em Santa Rita, o pastor presidente, o pastor Djalma e a missionária Gilvanete, que por coincidência é minha tia também. Oh, glória! Glória a Deus! É uma bênção nas nossas vidas. Eu quero mandar um abraço para eles também. Amém? Amém! E começar já, que a gente não tem muito tempo para isso, né? Então vamos encher o seu coração da palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina que essa palavra deve habitar ricamente em nossos corações. Então ela não deve ser pobre dentro de nós, ela deve estar abundantemente, ricamente habitando dentro de nós. E algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite é com que nós devemos nos deixar ser guiados por Deus. Amém. E eu fico feliz desse ser o primeiro programa, não é isso? Desse ano de 2021. Isso. Então nós vamos começar trazendo uma palavra para você ter um ano bem sucedido. Porque quando nós somos guiados por Deus, nós vamos ter um ano bem sucedido, não é verdade? Ouvindo a voz de Deus. E você que está na sua casa, onde você estiver nos ouvindo, eu queria que, se você puder abrir a sua Bíblia nesse momento, abre 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Repetindo, né, nós estamos falando sobre ser guiados pelo Espírito de Deus e nós devemos deixar com que Ele faça isso em nossas vidas. Aqui em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? E o Senhor começa a compartilhar com Samuel aquilo que ele queria falar. Mas algumas coisas me chamam a atenção nessa passagem. A Bíblia diz que Samuel, ele servia ao Senhor. Servia através da pessoa do sacerdote Eli, mas diz que ele servia ao Senhor. Mas ele também diz algo muito interessante que chamou a minha atenção. Diz que ele não sabia, ele não conhecia o Senhor.
E eu fui estudar sobre isso porque isso me chamou a atenção, né? Porque ele servia ao Senhor, mas a Bíblia diz aqui que ele não conhecia o Senhor. E a Bíblia está falando acerca de não conhecer a forma que Deus se manifestava. Samuel era jovem, servia aquele sacerdote, mas ele não conhecia a respeito das manifestações de Deus, como Deus falava com os homens. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Em outras traduções diz que era muito rara, muito preciosa, e que as visões não eram muito frequentes. Então, quando Deus falava de uma forma audível, é porque algo importante precisava ser Aleluia, feito. sim. Amém? E Eli, quando viu a voz de Deus, ele não sabia que aquilo era Deus, que aquela voz era Deus falando com ele. Ele não conhecia a manifestação de Deus, essa forma de Deus falar com o homem. Mas a Bíblia diz que quando chegou o entendimento para ele, através daquele sacerdote que disse: filho, não sou eu que estou te chamando, é o Senhor que está te chamando. Amém? Então, se você ouvir de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, glória! Amém? Isso mostra para mim e pode mostrar para você também nessa noite, queridos, que estão nos ouvindo, que Deus sempre desejou guiar o seu povo. Amém. Desde o Éden, Deus guiava Adão, Deus guiava Eva naquele jardim, trazendo instruções do que eles poderiam, do que eles não deveriam. Aleluia. Ele sempre estava conduzindo o homem a um lugar seguro, a um lugar de paz, onde tudo ia correr muito bem. Mas Samuel, ele não conhecia essa forma de Deus guiar, que é uma das formas que Deus pode falar conosco. Amém? Mas isso é muito raro. A própria Bíblia diz assim que naquela época era muito raro isso acontecer. Eram ocasiões onde Deus queria falar. E ele falou assim com Samuel. E o sacerdote, depois da terceira vez, discerniu, né, que era o Senhor que estava falando com aquele menino tão jovem. Talvez Eli não esperava que fosse Deus chamando por ele. Talvez dissesse: meu Deus, esse menino está ouvindo alguma voz, não sei, está pensando alguma coisa, está imaginando alto. Mas Deus estava falando com Samuel. Glória a Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção também no versículo 3, a Bíblia deixa registrado isso, diz que estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. E antes disso ele mostra, o sacerdote Eli, ele denota também algo que estava acontecendo com ele, que ele já estava, vamos dizer, com a sua idade já avançada, diz que os seus olhos já não viam bem mais. E a Bíblia diz, logo depois diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus fala com Samuel. Então, queridos, antes que a lâmpada se apague, com certeza Deus vai estar levantando outro para que continue com o serviço do Senhor. Aleluia. Amém? Antes que a lâmpada se apague, porque há uma instrução no Antigo Testamento que dizia que a lâmpada nunca poderia se apagar. Não é verdade? Se você estuda a Bíblia, se você já ouviu sobre isso, existia uma instrução que não poderia deixar essa lâmpada se apagar. E a Bíblia diz que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus fala com Samuel: levanta Samuel naquele lugar como uma voz profética de Deus, para estabelecer ali a vontade do Senhor. Glória a Jesus. E Deus fala ali guiando, querendo guiar o seu povo a segurança, a continuar debaixo da sua direção, debaixo da segurança que é estar, querido, guardado por esse Deus maravilhoso. Em 1 Samuel, quero que você acompanhe também conosco no capítulo 8, versículo 1 a 8, nós vamos ler. Diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, o nome do segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregavam e vieram a Samuel a Ramá,
E disseram-lhes: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Eu acho muito forte essa palavra, né? Quando Deus fala isso para Samuel. Aquele povo era o povo de Deus, onde Deus dava as direções, onde Deus dava as instruções. Se um líder ali, se uma liderança errava, Deus levantava outro segundo o seu coração, mas não deixava o seu povo na mão, como a gente costuma dizer. Mas, querido, esse povo, ele queria ser igual aos outros povos. Eles queriam ser iguais às outras nações. As outras nações tinham um rei. Mas eles esqueceram que eles também tinham um rei eterno, um rei imortal, um rei que os outros temiam quando diziam: é Deus que está com eles, certamente eles vão prevalecer. Mas o povo de Deus esqueceu dessas palavras e queria ser igual às outras nações, ter um rei. E Samuel se entristeceu com aquilo quando eles disseram: dá-nos um rei. E ele disse: faz, Samuel, segundo o que eles estão falando, porque eles não estão rejeitando só a você, mas estão rejeitando a mim. E com certeza, querido, se eu posso dizer assim, né? Deus se entristeceu nessa hora. É verdade. Porque Ele sempre quis o nosso bem, Ele sempre quer o nosso bem, Ele sempre quer nos guardar. E não existe ninguém nesse mundo que te ame tanto quanto Ele, que te guarde tão poderosamente quanto Ele. Aleluia. Não existe nenhum abrigo subterrâneo, não existe nenhum lugar do mundo que você esteja mais protegido. Não existe nenhuma medicação que tenha tanta eficácia quanto o poder de Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. E Deus sempre quis isso para a nossa vida. E ali o povo está rejeitando a direção de Deus, está rejeitando ser guiado por Deus, para ser igual aos outros povos, para ser igual às outras nações. E sabe que muitas vezes nós estamos fazendo isso hoje. Talvez nós não vivemos nesse âmbito de guerras, de reinos, de nações, como era naquela época. Mas muitas das pessoas do povo de Deus deixam-se ser guiados pela moda, deixam-se ser guiados por aquilo que o mundo está dizendo que é correto, deixam-se ser guiados por aquilo que o mundo está gritando que é certo, mas para nós sabemos que não é. E nós esquecemos as instruções de Deus, estamos dando ouvidos a outras vozes. E eu quero te dizer nesta noite: abre os teus ouvidos espirituais. Eu oro para isso, para que os seus ouvidos espirituais sejam abertos. Amém. Para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Aleluia. E você possa ser um homem e uma mulher espiritual, que discerne bem todas as coisas. E que a sua única direção, a direção que venha guiar a sua vida, seja exclusivamente de Deus. Aleluia. Não importa o que o mundo vai falar, não importa o que as pessoas vão dizer. Isso. Se você está na palavra, se você está sendo guiado por Deus, querido, não importa, obedeça ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Verdade. É melhor agradarmos o coração de Deus do que aos homens. Amém. Mas eu te digo algo: se você está agradando o coração de Deus, com certeza aquelas pessoas que estão guiadas por Deus, que estão ligadas em Deus, vão também se agradar de você. Amém? Amém? Aleluia. Porque vocês vão estar no mesmo espírito, no mesmo propósito, no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Amém. Então não se importa com as coisas que podem acontecer. Muitas vezes as pessoas não entendem o direcionamento de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer também, não se preocupa com isso, porque ninguém é obrigado a entender o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Amém? Isso mesmo. Nós precisamos entender. Amém. Nós precisamos ter certeza de que é Deus que está falando conosco e Ele está direcionando os nossos passos. Amém. Porque este é o desejo do Senhor. E abre lá comigo no Salmo 23, um salmo tão conhecido, tão aberto nas Bíblias hoje.
E eu quero ler com você o verso 1, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente, Aleluia. certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aqui começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E isso é tão importante. Quando você vai lendo a palavra e coisas novas vão abrindo-se diante dos seus olhos. E quando eu consegui enxergar essa palavra, o Senhor, Amém. é o meu pastor. Aleluia. Amém? O Senhor, querido, quer dizer aquele que manda na sua vida. Amém. O Senhor quer dizer aquele que dirige os seus passos. Aleluia. O Senhor quer dizer aquele que diz aonde você deve permanecer, Aleluia. aonde você deve estar, aonde você deve morar, o que você deve fazer. O Senhor é aquele que manda na nossa vida. E a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, lá em Romanos, no capítulo 10, 9 e 10, se você ler, ele vai estar dizendo que nós devemos receber ele como nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador, bem verdade, ele providenciou para nós a salvação na cruz. Mas, querido, ele não quer ser apenas um Salvador. Ele quer ser o nosso Senhor. Aleluia. Aquele que conduz os nossos aleluia. passos. Amém. Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe por quê? Porque é Ele quem vai me guiar para águas tranquilas. Aleluia. É Ele quem vai me fazer deitar em pastos verdejantes. Aleluia. É Ele que vai refrigerar a minha alma. Aleluia. É Ele que vai me guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém. Não é porque nós somos lindos, maravilhosos. Não. Não é porque nós somos santos e nunca pecamos jamais. Jesus. Mas por amor do seu nome. Amém. É quando Ele Glória. age em nossas vidas que Ele é glorificado. Amém? Aleluia. Então, quando nós deixamos Ele guiar os nossos passos, Ele é Amém, glorificado. Amém, Senhor. Quando nós deixamos Ele refrigerar a nossa alma, principalmente nesses tempos onde há tanta depressão, tanta tristeza, tanto medo, tanta angústia, tanta coisa ruim, Ele pode refrigerar a sua alma. Aleluia. Se você deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Amém. Amém? E algo que me chamou a atenção hoje, lendo essa passagem, se você ver os verbos, ele diz assim: deitar-me, isso quer dizer Ele nos faz deitar. Amém. Guia-me, Ele nos guia. Aleluia. Refrigera, Ele nos refrigera. Oh, glória. Mas no versículo 4 diz: mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eita, Jesus. E eu posso entender, eu não sei se você vai entender dessa mesma forma junto comigo aí do outro lado, mas mesmo que Deus não vai me colocar em lugares de morte. É verdade. Mas mesmo que eu, com as minhas decisões, muitas vezes erradas, É verdade. por não Senhor. ouvir a voz de Deus, É verdade, Pai. por tomar caminhos diferentes, É verdade. achando que Jesus. estamos acertando, não é assim? É verdade. Mas ele diz assim: ainda que você se desvie um pouquinho do caminho, erre o alvo. Mas não tenha medo, Aleluia. porque eu estou com você. Oh, glória. A minha vara e o meu cajado vai te consolar, Amém. vai te Eu trazer creio, para o Deus. lugar certo, Aleluia, vai te trazer para o caminho certo, vai te conduzir ao equilíbrio Oh, no teu glória. caminho. Amém? Ao centro da Aleluia. vontade de Deus. Amém, Pai. Sabe, querido, às vezes nós estamos fazendo muitas coisas achando que estamos agradando a Deus, e muitas vezes não são coisas erradas, não. São coisas certas e até para Deus mesmo. Mas Deus estava querendo que nós estivéssemos fazendo outras coisas, nos ocupando em outras coisas. É verdade, Jesus. E nós precisamos ter esse discernimento. Como é que eu tenho esse discernimento, irmã? Buscando ao Senhor, Amém. orando ao Senhor, conhecendo a sua palavra. Amém? Aleluia. Buscando ao Senhor, e Ele vai guiar
porque esse é o desejo do coração de Deus. Não nos deixar só. A vara e o cajado serve para isso mesmo. Amém. É para quando as ovelhinhas, né, se distanciando umas das outras, querendo pegar um atalho, opa, epa, venha para cá, volta aqui, não é? Porque Deus é um pai que cuida, Ele é um pastor, Ele cuida de nós. Então deixe-se ser guiado por Deus. Amém, Pai. Em Romanos capítulo 8, Romanos 8, vamos abrir aqui. Você abre aí, eu abro aqui, em Romanos 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí no versículo 11, diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Amém. Você anda em Espírito, querido. Você é guiado por este Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. Oh, glória! Se não nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, nós vamos estar fora do caminho, nós vamos estar fora da direção correta. Aleluia, meu Amém? Deus. Mas não é isso que Deus quer para nós. E no versículo 1 diz assim, olha: não há condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? Eu queria abrir um parêntese aqui, fora do tema, fora do assunto. Porque às vezes a gente diz tanto isso, né? Nenhuma condenação lá, nenhuma condenação lá, nenhuma condenação lá, e fica com apateado o versículo. Mas a Bíblia nos ensina que é nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos andar segundo o Espírito. Aleluia. Para que não haja condenação para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Nós precisamos ser guiados por esse Espírito. Nós não devemos nada à carne, como aqui nós lemos, mas o Espírito. E eu amei esse versículo lendo hoje no meio dessa pandemia toda, né? Diz que se o Espírito, versículo 11, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito Santo habita em você, você pode responder aí onde você está. Se ele habita em você, diz: aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vai vivificar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo não vai vivificar o seu espírito, aqui não diz, muito embora ele esteja habitando no seu espírito e faça isso conosco, mas ele é claro aqui, diz que a bênção também vem para o nosso corpo mortal. Amém? Glória. Esse corpo que se corrompe, que se envelhece. Aleluia. Se você está precisando de cura, querido, no meio dessa pandemia toda, não sei o que você está sentindo nessa hora, se é dor no seu corpo, se é alguma insuficiência para respirar, eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida, porque o Espírito do Senhor habitando em você, ele é capaz de vivificar o seu corpo mortal. Glória, porque Deus. ele é um Espírito de vida. Amém. Amém? Então você pode receber pela fé. Porque da mesma forma que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas pela fé. Eu não vi Jesus, você viu? Eu não sei, né? Mas eu não vi Jesus, ainda não. Mas nos veremos em breve em nome de Jesus. Né? Mas nós não vimos ele, mas cremos naquele que foi falado a respeito dele. E nós abrimos o nosso coração. Para receber o batismo no Espírito Santo, você precisa crer também que isso é verdade. Aleluia. E para a cura, você também precisa crer naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Aleluia. Amém? E querido, deixe-se ser conduzido por este Espírito de Deus. E lembrando que hoje, você como uma nova criatura, Jesus é o seu Rei. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Palavra poderosa, irmãos. Revelação quentinha do céu. E o Senhor falou poderosamente comigo. E eu creio que falou ao seu coração também. Aleluia. Essa passagem Aleluia. que fala, né, de Samuel. Ô, glória! Que Deus chamou ele não conhecia Deus. Amém. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está te chamando. Aleluia. E que Ele tem um propósito na tua vida. Aleluia. E com certeza, os projetos do Senhor não serão frustrados na tua Aleluia. vida nem na minha vida. Aleluia. É como a missionária falou, né? A nossa ministra Soraya. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Aleluia. Ele quer te Senhor. conduzir Tudo a verdes bem. pastos, a águas Aleluia. tranquilas. Ele quer refrigerar a tua alma. Aleluia. Talvez você esteja com o coração triste, talvez você esteja passando luta, dificuldade, depressão, luta conjugal. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer conduzir a tua vida. Ele Amém. quer ser o Senhor da tua vida. Aleluia. Basta você abrir o seu coração Amém, Pai. e dar lugar para o Espírito Santo te conduzir, fazer morada em tua vida. Aleluia, E eu tenho Pai. certeza, queridos, que você recebeu de Deus nessa noite. Amém. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. E que o Aleluia, Senhor possa Pai. estar nos abençoando Aleluia. poderosamente nesse Amém, primeiro Pai. programa do ano. Aleluia. Quinta-feira tem mais, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você se liga, você compartilha, convida pessoas para estar conosco, Amém, Pai. porque quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui. E eu tenho certeza que muito em breve a nossa ministra que trouxe a palavra hoje virá outras vezes, né? Aleluia. Amém. Foi a primeira vez de muitas que virão, eu Em creio nome de assim. Jesus. Então eu quero agradecer a presença, né, da nossa querida ministra Soraya, convidada pela nossa missionária Claudete. Então Sim. eu louvo a Deus pela sua vida, minha Eu querida. agradeço. A palavra veio realmente do trono de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Ela é Senhor. uma bênção, irmão. Vocês precisam ouvir, louvar. É uma bênção do céu essa mulher. Aleluia. Ela mora no Glória meu a coração e Deus. não paga aluguel. Quem sabe da próxima, né? Não vem Aleluia. Em louvar nome também, de né? Jesus. Glória. Aleluia. Aleluia. Você será sempre bem-vindo, irmã. Amém. E muito obrigado por Deus nos levar a te convidar e você estar de coração aberto para Glória a atender Jesus. o chamado do Senhor, Amém. não é verdade? Isso Porque mesmo. Ele nos usa para que a gente venha alcançar, não é? Sim. Então, eu na verdade sou um canal do Senhor para te convidar e você estava de coração aberto e Somos, disse né? prontamente, Senhor, eu vou atendê-la. Ô, glória! canais de E Deus. outras vezes também a gente vai querer também que o teu esposo venha e traga uma palavra do Sim. céu. Com Amém? certeza. Para alcançar os nossos ouvintes. Vocês Glória a sempre Deus. serão bem-vindos. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia. E também estão convidados a visitar a nossa igreja também. Amém? Sim. Conhecer o nosso pastor Jorge, que é uma bênção. Amém? Amém. Aleluia. Muito obrigado mesmo, de coração, pela presença de vocês. Agradecemos, né, a todos que nos acompanharam através da live. Agradecemos a todos que nos apoiam nesse programa. Amém. Então que Deus possa estar derramando uma nova unção nas nossas vidas para que possamos cumprir o ídolo do Senhor. Nós vamos estar orando agora, Aleluia, Pai. encerrando, né, o programa dessa noite. Então que você seja abençoada. A missionária vai estar